Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 27 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. Nós vamos regar as nossas raízes com um assunto bastante interessante. O título do capítulo é As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Tozer, ele começa o capítulo dizendo: os que pensam nas realidades celestiais são forçados por sua estrutura psicológica a utilizar material mental esdrúxulo tomado emprestado da terra. Mesmo a Bíblia, para ser entendida por seus leitores, tem de condescender em falar de coisas eternas na linguagem própria da categoria do tempo. Tem que explicar o celestial por meio do terrenal. Assim vemos nas escrituras aves, reis, ovelhas e soldados agindo como intérpretes do onipotente Deus. Uvas e lírios, ouro e palma, trigo e gado, chuva e astros, são todos usados pelo Espírito Santo para levar as nossas mentes através do imenso abismo que separa o espiritual do material. Então, Tozer, ele diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente e que por causa disso nós, como seres humanos, materiais, nós temos dificuldade de imaginar como são as coisas espirituais, como são as coisas celestiais. E Tozer diz que mesmo a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela se usa, né, dessas figuras humanas para poder exemplificar, explicar como poderia ser o nosso onipotente Deus. Em Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Deus usando aqui, né, o seu servo Isaías, ele explica numa linguagem humana, não é nem explica, né? Ele exemplifica numa linguagem humana o que poderíamos entender acerca dele. Aí ele diz, Senhor, Rei, Redentor, Senhor dos Exércitos. E ele dá essas explicações para que nós possamos chegar ao entendimento um pouquinho do que poderia ser toda a magnitude do ser dele, e ainda assim a gente não consegue. E o autor continua: sem dúvida, o constante emprego de figuras extraídas do nosso mundo conhecido para expressar ideias religiosas deixa um resíduo no fundo das nossas mentes que, em alguma medida, dá cor, se não forma a nossa teologia. Lutamos para entender as coisas espirituais comparando-as com as naturais. Depois, pouco a pouco, aquelas coisas naturais se identificam completamente com as espirituais e, em consequência, as espirituais padecem grandemente. Então, ele está querendo dizer que quando a gente consegue, né, empregar figuras materiais para explicar as espirituais, muitas vezes a gente consegue até dimensionar um pouco, né, na nossa mente o que seriam elas, as espirituais. Mas aí ele fala, mas em consequência, as espirituais padecem grandemente, porque elas são então diminuídas, né, para as naturais, para que a gente possa procurar entender um pouquinho como seria. E Isaías 45:15 diz assim: verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, ó Salvador. Quer dizer, Deus é um Deus misterioso para nós, como seres humanos. E a gente tem, sim, muita dificuldade para poder imaginar, né, algo em torno do que poderia ser compreensível para nós as coisas espirituais. Um exemplo conhecido pode ajudar-nos a expor a minha ideia. O salmista Davi, no hino mais belo do mundo, ensina-nos a pensar em Cristo como nosso pastor. O Senhor Jesus desenvolveu a ideia e falou ternamente de suas ovelhas e de si mesmo como pastor que daria vida por elas. Então, aí ele dá o exemplo de Davi, que no Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. E Jesus, conhecendo a nossa limitação, ele também usa, né, dessa figura para nos falar que ele é o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós. Em João 10, 14 e 15 a gente vê isso. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, na verdade, não, o problema maior não é nós usarmos de figuras humanas para entender as espirituais, que Jesus fez isso também, ele permitiu até, né, que isso acontecesse, e ele usou essa figura do pastor para comparar-se a si mesmo com o pastor. Então, o problema não é isso, o problema é nós acharmos que essas figuras realmente representam a divindade, nosso Deus, que isso não é verdade. A igreja tem sido tentada a pensar em Deus usando imagens e formas, e toda vez que ela faz isso, cai no externalismo e sofreu decadência espiritual. Então, é isso que eu estava falando. Quando a gente procura uma linguagem, uma figura humana, para poder dimensionar ou imaginar como poderia ser as coisas espirituais, a gente, infelizmente, começa a usar então de símbolos e formas e acaba caindo na idolatria. E aí, Tozer diz, sofre uma decadência espiritual. Porque aí a gente acaba realmente achando que as coisas espirituais são aquilo que nós exemplificamos como as coisas materiais. Mas não são, as coisas espirituais são muito mais além. E 1 Coríntios 2,14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A questão não é nós usarmos as figuras para exemplificar as coisas espirituais, mas nós usarmos essas figuras como sendo de verdade algo espiritual. E aí é que está a questão. Então, nós, os homens naturais, nós não aceitamos as coisas espirituais que nos parecem loucura. Mas aí Paulo fala, né? E não pode, não, porque nós não podemos entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. E aí ele diz, penso que se pode dizer com um razoável grau de precisão que todos os grandes teólogos piedosos, através dos séculos, ensinaram a futilidade que é querer visualizar a divindade. Molinos advertiu contra todo esforço do intelecto para imaginar Deus. Ele deve ir adiante com o seu amor, diz ele, da alma cristã, deixando para trás todo o entendimento, que ame a Deus como ele é, e não como seu entendimento diz que ele é, e o retrata. Então é interessante, né? Esse teólogo Molinos, ele diz que nós devemos ir adiante daquilo que a gente imagina ser Deus quando a gente o retrata materialmente falando, né? A gente não tem que procurar idolatrar essas figuras, porque a gente acaba internalizando isso e achando que realmente o nosso Deus é aquilo. E a gente sabe que não é. Nós não podemos, ele diz assim, ó, a gente deve amar Deus como ele é e não como o seu entendimento diz que ele é ou retrata. Então nós devemos amar Deus pelo que ele é e não aquele Deus que o nosso intelecto, que o nosso entendimento pensa que ele é e o retrata. E aí ele, em 1 Coríntios 2, 10 e 11 dizem assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então é possível sim nós termos um vislumbre das coisas espirituais se o Espírito Santo nos revelar. Então é possível, sim. Temos limitações? Óbvio que temos, mas muitas coisas sobre Deus o Espírito Santo nos revela. E Tozer continua. O ensino do Novo Testamento é que Deus e as realidades espirituais só podem ser finalmente conhecidos por uma obra direta de Deus, realizada dentro da alma. Ainda que o conhecimento teológico possa ser auxiliado por figuras e analogias, a pura compreensão de Deus deve ser obtida pela percepção espiritual pessoal. O Espírito Santo é indispensável. Então, Tozer ele diz que as realidades espirituais elas
podem ser finalmente conhecidas através do Espírito Santo em nós, que os nossos pensamentos teológicos, eles, assim, as analogias, as figuras, até nos ajudam no nosso pensamento teológico, mas a compreensão de Deus, ela só nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. E isso é importante demais de nós pensarmos. Não podemos diminuir o nosso Deus a uma imagem de escultura, a um Deus esculpido por mãos humanas. Nosso Deus é espírito. Langston diz isso, ele é espírito. O Deus espiritual só pode ser discernido pelo próprio Espírito. E Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo faz uma oração. E é com essa oração que nós estaremos agora encerrando esse nosso breve momento. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, que nós possamos entender que somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar um conhecimento, ainda que limitado, porque somos humanos, mas somente Ele pode nos dar o conhecimento da natureza do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E o que é muito importante da gente entender, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Precisamos entender isso. Não use de imagem de escultura, de nenhum tipo de Deus, com D minúsculo, humano, esculpido por mãos humanas, para dizer que é o nosso Deus. Porque ele não habita em mãos feitas por mãos humanas e ele não cabe num ídolo e numa imagem. Tem um hino do Fernandinho, que tem por título Grandes Coisas. Ele diz assim: Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, tu és o Senhor da nação, tu és. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como nosso Deus. E essa certeza nós só temos, porque o Espírito Santo nos fala isso ao coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.